Seja bem-vindo à sétima parte do livro Ponto de Inflexão de Flávio Augusto. Não esqueça de curtir o vídeo. Eu sou o GV. Há pontos de inflexão em nossa vida que são resultados de caminhos que tomamos de forma completamente despretensiosa. Este é um deles. Em 2015, eu recebi um grande reconhecimento nos meios de comunicação. Uma respeitada empresa de consultoria de RH, a CIA de Talentos, do grupo DMRH, fez no Brasil uma pesquisa com 67.896 jovens brasileiros entre 17 e 26 anos com a seguinte pergunta aberta e espontânea: qual é o líder mundial que você mais admira? A pergunta era tão aberta que o jovem poderia responder dizendo o nome do seu pai, de seu professor, o do Tiririca, do seu político preferido, empresário e até jogador de futebol. Na hora em que a lista dos 5 líderes mundiais mais admirados pelo jovem brasileiro foi publicada em vários meios de comunicação, eu fiquei sem palavras. Veja a lista. Primeiro, Barack Obama. Segundo, Flávio Augusto da Silva. Terceiro, Bill Gates. Quarto, Papa Francisco. Quinto, Jorge Paulo Lemann. Nunca imaginei que ficaria na frente do Papa em qualquer lista de popularidade ou admiração que pudesse existir, especialmente em se tratando de uma pergunta aberta e espontânea feita para mais de 50.000 jovens. Eu tinha trabalhado por 18 anos, começando do zero, sem participar de programas de TV, sem estar exposto em eventos sociais ou no meio político. De onde viria tal expressão pública com esse nível de penetração nas camadas mais jovens e críticas do Brasil? Bem, para explicar melhor esse fato curioso, eu teria que voltar uns 6 anos antes dessa pesquisa. Você se lembra que, em 2009, eu me mudei para os Estados Unidos, no intuito de fazer vingar minha gestão à distância. Pois é, todas as 7 vezes em que nos mudamos de país além do Brasil, nós moramos na Venezuela, Austrália, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e Portugal. Tínhamos a oportunidade de remontar a nossa vida. Desde escola para as crianças, adaptação cultural, idiomas, moradia, etc. Em 2009 não foi diferente. Logo, assim que chegamos em Orlando, além de toda a adaptação necessária, mais uma vez, eu queria muito fazer dar certo a tal gestão à distância e não mede esforços, porque eu sabia que, se algo desse errado, eu teria que retornar ao Brasil, o que nunca foi um problema, mas jamais gostaria de ter que retornar por fracassar de novo. Então, o meu empenho para fazer tudo funcionar bem foi muito grande. Em 2011, com o modelo de gestão já consolidado, os resultados foram eloquentes e experimentei um tsunami de crescimento numa ordem de mais de 50% ao ano, o que, para uma empresa madura, com mais de 15 anos de existência, é considerado excepcional. Com tudo funcionando muito bem, os resultados em alta, a equipe produzindo na minha ausência física e cada vez mais, me sentindo com menos desafios e mais tempo, confesso que senti falta do contato direto com a ponta e todo o calor do campo de batalha. Eu sempre fui muito atuante, muito presente e com expedientes que nunca eram inferiores a 12 horas diárias. De repente, com algumas reuniões em videoconferência, tudo caminhava muito bem. Um cenário perfeito para me acomodar. Mas não deu. Meu apetite sempre foi muito grande e daquela vez, decidi aplicar minha força de produção,
foco e atenção num projeto que estava fora da bolha de nossa rede de escolas. Eu decidi ampliar as fronteiras e impactar pessoas de todo o Brasil com a força gerada por meus conteúdos, antes presentes somente dentro dos portões da WhatsApp. O local escolhido foi o YouTube, o Twitter, o Facebook e, por fim, o Instagram. Minha meta era fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre o modelo padronizado apresentado pela sociedade. Eu queria que as pessoas enxergassem que a vida era muito mais do que a CLT e que existiam várias outras formas de vida, entre todas elas, empreender. Para isso, passei a produzir conteúdos diários, compartilhando minha experiência na gestão de pessoas e em negócios, a fim de mostrar aos brasileiros que empreender podia ser uma excelente alternativa. Com uma linguagem forte e desafiadora, eu poderia mostrar às pessoas que a linha de montagem do sistema de ensino formal dava total prioridade à formação dos empregados das empresas públicas e privadas. Por outro lado, no Geração de Valor, o empreendedorismo era o centro do discurso. Minha experiência, adquirida nas quase 2 décadas empreendendo, e principalmente meus resultados alcançados nesse período seriam os pilares de minha autoridade para abordar os temas com ousadia e propriedade. A propósito, a percepção do público sobre essa rara legitimidade foi a principal razão do explosivo crescimento da audiência do Geração de Valor. O nome do projeto escolhido foi Geração de Valor. Uma expressão de duplo sentido. Um dos sentidos está relacionado às novas gerações que tinham valores raros e nobres. O segundo sentido, referindo-me à expressão técnica do mercado financeiro, geração de valor, ou seja, criação de riquezas. A página no Facebook explodiu e logo se tornou o meu principal canal de comunicação, especialmente por meio da produção de artigos, que eram postados quase que diariamente. O Twitter serviu como um espaço de replicação automática de conteúdos, enquanto o YouTube, o primeiro de todos os canais utilizados, ficou de lado, por exigir mais trabalho na produção. Ainda assim, os poucos vídeos atingiram mais de 15 milhões de visualizações. Rapidamente, mais de 5,5 milhões de pessoas passaram a seguir os perfis do Geração de Valor, que mantém uma média de mais de 20 milhões de impactos por semana. Sem qualquer pretensão de alcançar números tão expressivos para conteúdos que não estavam relacionados a piadas ou a mulheres seminuas. No ano de 2014 eu já era frequentemente abordado por pessoas nos aeroportos, shoppings e até na rua, porque diziam me conhecer da internet e logo sacavam seus celulares prontos para tirar uma foto. Esse reconhecimento do público explicava a pesquisa da CIA de talentos, que me colocou mais pop que um dos papos mais papos de todos os tempos, o Francisco. Essa pesquisa coincidiu com o primeiro livro que escrevi e que se tornou, naquele ano, o livro de negócios mais vendido do Brasil. O mesmo fenômeno em vendas ocorreu com os 2 livros que lancei nos anos seguintes. Aliás, com o resultado de mais de 700 mil livros vendidos, meus direitos autorais renderam uma boa grana, que foi doada para projetos sociais, reformando escolas do sertão do Sergipe. A venda da WhatsApp, a compra do Orlando City, a construção de nosso estádio e a recompra da WhatsApp foram acompanhadas por milhões de pessoas, como que num reality show, potencializando os resultados de minha gestão e de minha iniciativa como empreendedor. Como analistas de bolsa de valores que cobrem empresas listadas,
O público acompanhou cada investimento torcendo por mim, outros nem tanto, e comemorou cada sucesso alcançado. De 2011 a 2018, perdi a liberdade do anonimato, mas ganhei uma legião de amigos virtuais, com quem me relaciono diariamente, dando conteúdos e recebendo o carinho. São desconhecidos, mas que me veem como um íntimo participante de sua jornada de vida, através de livros, podcasts, artigos no jornal, charges no Instagram, artigos no Facebook e provocações no Twitter, que hoje tem seu conteúdo próprio. No final de 2018, criei a versão 3.0 do Geração de Valor para fugir dos algoritmos das redes sociais, que passaram a limitar o alcance das publicações orgânicas, quando muitos de nossos usuários passaram a não receber nossos conteúdos. Criamos o app Eu Sou GV, disponível para iPhone e Android, com conteúdos diários e gratuitos. Eu e um time de professores despejamos com mais liberdade o nosso material produzido em vários formatos. Em 2 meses, mais de 150 mil downloads foram feitos em mais de 102 países. Passamos a ter controle total dos dados, a notificar a nossa audiência e, o principal, o engajamento com o nosso público aumentou exponencialmente. A meta para o primeiro ano é de 1 milhão de downloads. Se, por um lado, perdi alguma liberdade, por outro, os que me acompanham na internet se tornaram consumidores espontâneos de meus produtos. São muitos dos assinantes do meusucesso.com, alunos da WhatsApp. Ou Numberone, alunos do Powerhouse, dezenas deles se tornaram franqueados da WhatsApp. Até investidores no estádio do Orlando City tiveram origem nesse movimento. Em nenhum momento imaginei ou premeditei que eu receberia tanto em troca, sem contar o prazer que sinto em me relacionar com gente de todo tipo, às vezes ouvindo o que não quero, mas sempre mantendo o foco em ajudar. Penso que minha sinceridade por tantos anos, percebida pelas pessoas, fez com que tenha feito por merecer a confiança que recebo das pessoas e que eu queria sempre corresponder e fazer por merecê-la. Em quase 8 anos, não foram poucos os depoimentos emocionantes de pessoas que foram fortemente impactadas com conteúdos do GV nos seus diversos formatos. Pessoas a ponto de cometer suicídio, em estado de depressão profunda, sem esperança ou perspectivas. Muitas vezes, simplesmente porque não conseguiram superar frustrações ou porque não se encaixaram na linha de montagem oferecida pela sociedade. No fundo, o simples fato de ouvirem, mesmo de um estranho, uma linguagem de encorajamento, aliada à apresentação de uma nova perspectiva que o empreendedorismo proporciona, abrem-se portas para novas possibilidades e a vontade de viver e de conquistar se renovam. Também há muitos casos de empresas que foram criadas e ideias que saíram do papel. Não é com pouca frequência que recebo mensagens de agradecimento de quem já colhe frutos de seus projetos. Não consigo imaginar e quantificar o número de empregos e riqueza gerados. Isso seguramente é parte de uma remuneração indireta que recebo todos os dias. A propósito, eu costumo dizer que eu sou profundamente recompensado, não apenas financeiramente, pela divulgação de meus projetos, ainda que de forma orgânica e despretensiosa. A percepção de importância do trabalho que faço me dá um grande sentimento de que minha contribuição está muito além do que esteja relacionado aos meus interesses pessoais. Já é parte do meu propósito de vida e significado,
o que me traz uma alegria que não se pode comprar em uma farmácia ou mesmo ser prescrita por um médico. Laboratório algum seria capaz de produzir uma droga capaz de me proporcionar o prazer de saber que o meu trabalho impacta milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças que terão ao menos uma chance de viver melhor. Ponto de inflexão. Mesmo eu, que vivi e ainda vivo toda essa transformação promovida por este furacão chamado geração de valor, ainda fico surpreso enquanto escrevo sobre esse tema neste momento. Fica evidente o impacto que todo esse processo causou em pouquíssimo tempo em minha imagem, catapultando minha expressão pública e resultados empresariais para outro nível. No entanto, é fundamental constatar que, se no momento em que eu estava mais ocioso em Orlando, em 2011, por estar finalmente tendo sucesso em meu projeto de gestão à distância, eu tivesse escolhido ocupar o meu tempo vago com atividades voltadas para mim mesmo, para o meu próprio prazer, o que seria merecido depois de quase 2 décadas trabalhando arduamente, nada disso teria acontecido. Ou seja, quando eu poderia ter gastado o meu tempo para me acomodar ou curtir a vida, eu decidi continuar a produzir, pensando em colaborar com jovens que estavam dando seus primeiros passos. Resolvi retribuir, trabalhar voluntariamente, sem ganhar nada, ou melhor, pagando para trabalhar. Mais do que isso, produzindo, escrevendo best-sellers, e realizando palestras e doando todo esse recurso para nossos projetos sociais e, como resultado que jamais imaginei, tudo isso se reverteu e se reverte para mim de forma brutal. Na realidade, essa é a forma que escolhi de curtir a vida. Quanto mais faço de forma despretensiosa, percebo que mais recebo de volta. Sendo assim, no dia em que eu decidi criar o Geração de Valor, com a finalidade de colaborar voluntariamente com jovens através de meu conhecimento e experiência empresarial, um grande ponto de inflexão se formava bem diante de mim. Não tinha a menor ideia da dimensão que tudo isso tomaria. Tenho a consciência de que ajudei bastante, mas não posso negar, quanto mais dou, mais eu recebo. Baixe app, Eu Sou GV, disponível para iPhone e Android, com conteúdos diários e gratuitos do Geração de Valor. Chegamos ao final da 7ª parte do livro. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com os seus amigos. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o livro.